Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A partir do versículo de número 40. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 40. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Está escrito assim a palavra do Senhor. Com muitas outras palavras, davam testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho amado, em concordância com o teu Filho, que já intercedeu pela minha vida, eu quero, Deus, que me dê graças por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, como sempre, assume o teu lugar e me coloca no meu lugar. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Fala a cada coração nesta noite. Prepara cada um dos teus filhos para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra. E que através desta palavra, Senhor, haja transformação, libertação e restauração em cada um dos teus filhos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Desocupe as suas mãos. Diga para alguém nessa noite: se porventura eu adormecer, você está autorizado. Amém. Alguém lembra o tema principal que nós temos compartilhado aqui ao longo dessas ministrações? Nós temos um tema principal: como desfrutarmos ou desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Amém? Nós temos trabalhado nessa construção aqui, edificado esse assunto, construído esse assunto a cada quinta-feira aqui. E nós já vimos muitas coisas aqui, né? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso terceiro pilar, relacionado a essa construção, que tem como título, né, reconhecendo a importância e a necessidade de uma experiência pessoal com o Espírito Santo.
importante que você entenda que nesse processo de relacionamento com o Senhor, que você deu início a partir do momento que você creu e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, haverão etapas ao longo dessa jornada, haverão níveis diferentes ao longo desse relacionamento, que você vai alcançando a partir da sua disposição, da sua busca, né? O Senhor vai te proporcionando experiências com Ele. E esse assunto, né, é uma das experiências que eu considero que um dos assuntos mais importantes na vida do cristão. Ele entender o que de fato é essa experiência pessoal com o Espírito Santo e como viver essa experiência, né? Então aí nós temos aprendido ao longo desses dias como vivenciarmos essa experiência. E temos entendido que muitas pessoas acabam não vivendo essa experiência por conta de uma ignorância que está relacionada à falta de conhecimento, à falta de entendimento acerca desse assunto. Aí nós já tratamos aqui de uma ignorância acerca da existência do Espírito Santo, nós já tratamos aqui de uma dificuldade em entender quem de fato vem a ser o Espírito Santo nas nossas vidas, e agora estamos entendendo sobre o seu propósito e finalidade, o propósito do Espírito Santo, que é a finalidade do Espírito Santo nas nossas vidas, o propósito dessa experiência, o qual a própria palavra, o próprio Jesus, né, que instruiu os seus discípulos e instrui a sua igreja hoje a vivenciar e a desfrutar e a viver essa experiência. Então nós estamos entendendo qual o seu propósito e finalidade, né? Para você que não está aí, né, acompanhando constantemente as quintas, você pode ter um pouquinho de dificuldade para entender, mas a gente vai tentar aqui estar variando um pouco mais para que haja um aproveitamento do seu entendimento aí. Então, hoje nós estamos tentando entender isso, né? Como vivenciarmos essa experiência. E um dos primeiros passos relacionados a como vivenciarmos essa experiência com o Espírito Santo é nós entendermos esse assunto, né? Entendermos sobre a existência do Espírito Santo, entendermos sobre quem vem a ser o Espírito Santo, qual a finalidade dele e propósito nas nossas vidas, né? Como acessarmos essa experiência e também como nós correspondermos. Então, ainda estamos no qual é o seu propósito e finalidade. Quando lemos Atos 1, o versículo 8, encontramos lá um dos propósitos principais relacionados à expectativa de Deus em vivermos essa experiência com o Espírito Santo, né? Alguns entendem como o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, outros entendem como o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, né? É uma experiência que vai te proporcionar um revestimento de poder na sua vida. E aí Atos 1,8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, já nesse versículo de Atos, capítulo de número 1, o versículo 8, nós encontramos aí o propósito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, né? Eles receberiam o poder dos céus. E aí a pergunta é: para que esse poder? Qual a finalidade? Qual o propósito desse poder? Aí nós entendemos, começamos a entender aqui, que esse poder seria para conceder à igreja poder para testemunhar, apresentar e revelar Cristo ao mundo, né? Então, sem a pessoa do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo em nós, sem o poder do Espírito Santo em nós não conseguiremos cumprir esse propósito, atender essa expectativa de Deus. É importante que você entenda que muitas pessoas
elas têm dificuldade de falar de Jesus. Elas têm dificuldade de testemunhar sobre Jesus justamente por conta disso. Elas não viveram ainda essa experiência pessoal com o Espírito Santo que as encheria de poder, de unção, de graça e lhes concederia ousadia para falar de Jesus para aqueles que ainda não ouviram falar dele. Então esse poder, ele nos proporciona condições, estrutura para pregarmos o Evangelho e, mais importante do que pregarmos, vivermos conforme o Evangelho que pregamos. Sem essa experiência com o Espírito Santo, você tem dificuldade de pregar e haverá uma dificuldade maior ainda de viver conforme o Evangelho que você prega. Porque se precisamos pregar, nós também precisamos viver de acordo ou conforme o Evangelho que pregamos. Porque se isso não acontecer, a nossa pregação não terá credibilidade. E só haverá um efeito na vida das pessoas se as pessoas conseguirem ter credibilidade naquilo que você vai ministrar ao coração delas. Então o Espírito Santo, ele nos proporciona essa estrutura, essa condição de não apenas pregarmos, mas também de vivermos conforme o Evangelho que nós pregamos. Isso vai gerar no coração das pessoas credibilidade para nos ouvir. Tem gente que prega o Evangelho, mas não tem credibilidade. Ele fala, as pessoas escutam, mas não recebem. A gente vai ver lá mais à frente que o texto vai dizer que eles pregavam e as pessoas recebiam. Há uma diferença entre ouvir o Evangelho e receber o Evangelho. E muitas das pessoas têm dificuldade de receber o Evangelho justamente porque não encontra credibilidade naqueles que estão pregando o Evangelho. Diga para alguém assim que está do seu lado, não durma não. Você vai perder a parte mais importante. Amém? Então aí você vai entender já algo muito importante na vida cristã, que sem esse relacionamento com o Espírito Santo, sem essa experiência com o Espírito Santo, você vai ter dificuldade de viver conforme o Evangelho que você professa estar seguindo, estar vivendo. Sem essa presença do Espírito Santo, sem o governo do Espírito Santo na sua vida, você vai ter dificuldade de se submeter aos princípios e direções da palavra de Deus. E aí toda vez que você tentar pregar, vai ter uma incoerência com aquilo que você vive e com aquilo que você está pregando. Então por isso que há uma dificuldade tão grande hoje da igreja alcançar pessoas. Você entendeu agora? Porque há uma dificuldade tão grande hoje na igreja alcançar as almas perdidas, porque toda vez que a igreja, no sentido geração, vai pregar o Evangelho, as pessoas não dão credibilidade. E por não darem credibilidade, elas não recebem a palavra. A palavra não é introduzida no coração delas. Porque toda vez que ela olha para quem está pregando e faz uma avaliação da vida da pessoa, ela não consegue acreditar, porque falta coerência entre quem está pregando e quem está vivendo o Evangelho que está pregando. Funciona mais ou menos assim. Eu começo a pregar que o Evangelho tem o poder para transformar a vida das pessoas. Mas aí as pessoas olham para mim e não vê uma transformação na minha vida. Elas não conseguem dar credibilidade. Às vezes você vai tentar pregar para o vizinho, mas o vizinho escuta tudo o que acontece dentro da sua casa. Você vai tentar pregar no seu local de trabalho, mas o seu colega de trabalho presencia tudo o que você vive no seu setor de trabalho. Você vai tentar pregar para o colega da escola, mas o colega da escola testemunha a sua forma de viver no dia a
Então, ainda que você pregue, não haverá credibilidade na sua pregação, porque não há coerência entre aquilo que você está pregando e aquilo que você está vivendo. E não se espante, essa é a realidade da maioria dos cristãos. A maioria tem dificuldade de testemunhar de Cristo, de apresentar Cristo para as pessoas. A maioria tem essa dificuldade. E quando conseguem apresentar, quando conseguem falar de Jesus, elas têm uma dificuldade em serem ouvidas, ou em introduzir a palavra no coração das pessoas, porque não há coerência entre o que prega e entre o que vive. Então, uma das causas principais desse fator é justamente a falta dessa experiência, desse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai capacitar a igreja, que vai possibilitar à igreja os recursos para ela pregar o Evangelho, vai conceder à igreja ousadia, vai conceder à igreja autoridade, vai conceder à igreja a revelação da palavra, vai conceder à igreja a unção do Espírito, vai conceder à igreja os dons espirituais e também vai conceder à igreja a condição para ela viver em coerência com a palavra que prega. Então, está aí uma das principais causas pela qual nós temos uma dificuldade de alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. A falta de coerência entre o que pregamos e entre o que nós vivemos. E essa dificuldade tem como causa a falta do relacionamento contínuo, não isolado, não de 10 anos atrás, não de 5 anos atrás, a falta do relacionamento contínuo com o Espírito Santo, que nós já aprendemos lá atrás, que começa com a vida de oração no aspecto devocional. A maioria de nós não conseguimos sermos constantes na vida de oração no aspecto devocional. E por conta dessa falta de oração no aspecto devocional, nós comprometemos o nosso relacionamento com o Espírito Santo e deixamos de viver experiências contínuas com Ele, para sermos renovados, fortalecidos, capacitados e munidos com toda a estrutura que precisamos para vivermos e pregarmos o Evangelho do Senhor. Então, essas experiências com o Espírito Santo, que não se limita a uma, é por isso que você vai ver pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que já falaram ou ainda falam as línguas espirituais, mas a vida não é coerente com o Evangelho que professa. São pessoas que limitaram a sua relação com o Espírito Santo à experiência de um culto. Naquele dia, aquele culto, aquele dia onde a glória desceu, que eu fui cheio, não. É um processo contínuo que você precisa corresponder todos os dias da sua vida. Então, entenda isso nessa noite. Aí começamos a ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12, e lá nós encontramos o registro da experiência que eles tiveram, da descida do Espírito Santo, quando eles foram cheios, revestidos de poder, capacitados com os dons espirituais para pregar o Evangelho. Nós vimos esse registro. Aí a partir de Atos, capítulo 2 ainda, do versículo 13 até o versículo de número 21, nós encontraremos os discípulos dando testemunho das Escrituras. Observe, escute isso com muita atenção. Toda pessoa, escute isso, toda pessoa
que teve uma experiência real com o Espírito Santo e que corresponde diariamente à presença, ao relacionamento com o Espírito Santo na sua vida, ela vai ter uma marca diferenciada. Ela vai ter algo diferente na vida dela. Você começa a conversar com ela, você começa a falar com ela, volta e meia, as Escrituras entram no meio da conversa. Então, eu já estou falando aqui de como identificarmos se somos cheios ou não do Espírito Santo. Então, entenda que após a descida do Espírito Santo, após a igreja ser cheia do Espírito Santo, eu não vou ler que o texto é longo, vai tomar um pouco de tempo. Mas se você depois você vai em casa, Atos do 2, do 13 ao 21, você vai encontrar esses irmãos, a igreja testemunhando das Escrituras, dando testemunho das Escrituras. Porque quando você está cheio, o que vai sair pela sua boca é o conteúdo que está dentro de você. E quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, não deságua outra coisa pela boca. Você pode até entrar em outros assuntos, você pode até conversar outras conversas, outros conteúdos, mas volta e meia, vai desaguar da sua boca as Escrituras, porque você está cheio. Se lermos do versículo 22 ao 37, nós encontraremos a igreja testemunhando sobre o Cristo, testemunhando sobre Jesus. É uma outra marca registrada de alguém que viveu e corresponde a uma experiência real com o Espírito Santo. Essa pessoa sempre vai compartilhar Jesus com outros, porque ela precisa jogar para fora o que está dentro dela. Quando você coloca uma panela de leite no fogo, que ela transborda aquela ferve, derrama água ou derrama leite? Então o que vai sair pela sua boca é o que está cheio dentro de você. Entendeu? As Escrituras, Cristo. Aí agora eu vou ler a partir do versículo de número 38, que diz assim, ó: disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Observe, eles tiveram uma experiência real com o Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo, e aí o que é que emana pela boca deles? Emana as Escrituras, emana Cristo, emana o Espírito Santo, testemunho das Escrituras, testemunhos de Jesus Cristo e testemunho do Espírito Santo. Então são características, são sinais de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Elas falam da palavra de Deus, elas falam de Jesus, elas falam do Espírito Santo porque elas foram cheias. E a Bíblia diz que da boca procede aquilo que está cheio, o coração. O coração é a alma. Aquilo que a sua alma está cheia é evidenciado pelo que sai da sua boca. O que sai da sua boca evidencia o que está dentro de você. Então é isso que está acontecendo aqui. Aí nós falamos a semana passada, escute isso com muita atenção. Que bom se a igreja estivesse toda aqui para ouvir isso. Falamos a semana passada sobre a comparação entre o cristão sem o Espírito Santo e o cristão cheio do Espírito Santo. É como uma caixa de som. Uma caixa de som. Se nós desconectarmos ela da tomada ali, ela não deixará de ser caixa de som. Ela continuará sendo uma caixa de
som, mas sem expressão. Você entende? Diga assim para alguém, sem expressão. Sem expressão. Pegou? Ela não deixará de ser caixa de som. Assim como você não deixará de ser igreja. Mas será uma pessoa sem expressão. Explica, pastor, isso. Um cristão sem expressão, escute isso. Um cristão sem expressão, que não exerce influência sobre outros. Ele não consegue influenciar ninguém. Você entende isso? Seja no alcançar ou no edificar. Ele é neutro. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo. Ele não influencia, irmão. Ele é neutro. Entende? Escute. Quase sempre não é identificado nem percebido. Se espante não. É a realidade da maioria. Ou nunca aconteceu contigo de tu chegar num determinado lugar e dar a paz do Senhor a uma pessoa e o colega dizer assim, oxe, tu é crente, é? Não sabia? Ele é neutro, irmão. Ele não tem expressão. Ele não é identificado. Ele não tem uma identidade. Porque ele não tem expressão. Ele não professa Cristo. Ele não fala das Escrituras. Ele não fala de Jesus. Ele não fala do Espírito Santo. Ele não vive em coerência com a palavra. Então ele é igreja, mas ele não tem expressão. Quando as pessoas vêm saber que ele é um cristão, não é pela forma como ele vive. Não é porque ele prega o Evangelho. Não. É porque alguém falou, ele é crente. Ouviu dando a parte do Senhor, identifica. E a causa desse fator está relacionada, na maioria das vezes, à falta dessa experiência pessoal com o Espírito Santo. Há pessoas que ainda não foram batizadas, mas elas carregam com elas um nível de comunhão que possibilita a elas condições de testemunhar, não no ápice, mas testemunho. Mas há uma experiência que vai te proporcionar intrepidez, vai te proporcionar ousadia, vai te proporcionar coragem, para que você possa, além de viver, você possa testemunhar das Escrituras, de Jesus e do Espírito Santo para outras pessoas. Então a pergunta que precisamos fazer para nós é essa. Eu tenho expressão onde eu moro, como tem sido a minha vida, o que tem saído pela minha boca, testemunha sobre as Escrituras, testemunha sobre Cristo, testemunha sobre o Espírito Santo. Eu converso com outras pessoas acerca desses assuntos, eu alcanço alguém. Você consegue alcançar alguém? Porque existem duas realidades. O cheio do Espírito Santo, quando ele chega junto de um crente, ele edifica. Ele fortalece a fé. Entendeu? Quem está pegando, gente? Pergunta para alguém assim, está entendendo, Vale? Alguém que é cheio, irmão, quando ele está perto de alguém, ele edifica. Edificar é levantar, constrói, acrescenta alguma coisa espiritual na vida da pessoa. Glória a Deus, aleluia. Isso é ser cheio. Quem é cheio do Espírito Santo também alcança. Ele edifica o que já é cristão, o que já começou a caminhar na fé, e ele alcança aqueles que ainda não foram alcançados. E a pergunta é, quanto tempo você tem de cristão? Quantas pessoas você já alcançou para Jesus? Quantas pessoas que através de você, que mesmo não congregando aqui, mas congregam em outro lugar, ouviram falar do Evangelho, ouviram falar de Jesus. E se porventura a sua resposta é nenhuma, pastor,
Não se envergonhe, não. Não tome isso como vergonha, não. Tome isso como um impulso para avançar em direção a um alvo no qual Jesus deseja usar você na terra. Ainda hoje eu estava assistindo uma partezinha de um negócio que a gente assiste lá, um negócio de Masterchef, uma competição lá por 15 anos. Aí teve uma coisa muito interessante. Teve um rapaz, o nome dele é Mohamed. Ele foi entregar uns pratos que eram avaliados pelos chefes, né? Foi entregar uns pratos. E quando ele foi entregar aquele prato, aí um dos chefes que avalia disse assim para ele: você não sabe cozinhar. Você nunca vai ser um cozinheiro. Nunca vai ser um cozinheiro. Nunca! Ele disse em outras palavras, eu não lembro direito as palavras que ele falou, mas ele disse assim: eu vou ser sim, só para contrariar o que você disse. E se tornou um chefe de cozinha famoso no Brasil. Se tornou, sabe por quê? Tem pessoas que usam palavras negativas como obstáculo, mas tem pessoas que usam palavras negativas como mola propulsora. O que é isso? Ao invés de recuar, pega aquela palavra negativa e diz assim: a partir de agora é que eu vou lutar, eu vou correr atrás, para você entender que eu posso sim. E com Jesus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então Satanás costuma se apresentar e dizer para muitos: você não é capaz, você não consegue, você não vai. E tem muita gente oprimida, tem muita gente travada, tem muita gente bloqueada na vida espiritual porque deu ouvidos a uma palavra negativa. Mas nessa noite eu venho te dizer: você pode se fluir na presença do Espírito Santo, você pode se viver coisas extraordinárias, você pode sim viver o melhor de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Mas nem para dar um amém você. Aleluia, Jesus! Um amém, crente. Amém! Eu tomo posse, Jesus. Amém, Jesus! Glória a Deus! Quando você vê o pregador mudar a voz, estralar o olho, faz alguma coisa, dá um amém, dá um glória a Deus, recebe a palavra que está sendo enxergada na sua vida. Aleluia! Faz alguma coisa. Louvado seja o teu nome, Jesus da glória! Eu sou assim, eu fico ligado quando tem um pregando. Quando eu vejo que está mudando a voz, quando eu vejo que está indo para uma dimensão diferente, eu já fico com a mão levantada e dizendo: eu não posso, Jesus. Eu não posso. Se for coisa boa hoje, coisa boa, não repreendo. Fica para tu sozinho. Fica para tu sozinho. Então, assim como recebemos palavras negativas que travam a nossa vida, Deus também usa seus vasos na terra para liberar palavras positivas para a sua vida, para destravar você. Glória a Deus! E talvez você está aí travado porque alguém liberou uma palavra negativa. Mas entenda, Jesus quer que você rompa. Jesus quer que você viva o melhor de Deus. Jesus quer que você flua na experiência com o Espírito Santo. Você vai romper sim. Em nome de Jesus, aleluia! Então, Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Deus pergunta assim para alguém: com expressão ou sem expressão? Ele não entendeu não, né? Pergunta assim agora: a tomada da tua caixa, está ligada ou desligada? Se não tiver conectada, irmão, não tem som. Não tem expressão. Liga esse negócio. Liga. Liga esse negócio. Como é que liga, pastor? Como é que eu deixar de lado aquele programa, aquela novela, aquelas horas no celular? Começa a deixar de lado esse negócio. Arranca a tomada desse negócio e conecta a tomada que está lá no teu quarto da oração. Aí você vai ver a coisa mudar.
Você está conversando com alguém, dá vontade de falar do Espírito Santo, dá vontade de falar das Escrituras, dá vontade de falar de Jesus. Eu estava conversando com um camarada, e o camarada começou com tanto livro, não foi, Adriano? Tanto livro, o livro de um nome lá, um nome brabo lá, e chequinho não sei o que lá, e não sei, e vai. Eu digo, Jesus, onde é que eu vou entrar nesse negócio aí, Jesus? Comprou a palavra, Jesus? E vai para lá, eu fiquei até com medo, né? Tanto livro, que eu não sabia nem o nome, e vai, não pensou que não, abriu um espaço, mas entrou com Jesus, nós entrou com o Evangelho, nós entrou com a palavra. Aleluia! Aí, quando o Espírito Santo terminou de ministrar, o camarada ficou assim meio perdido, sem saber o que fazia, né? Porque a palavra tem poder, irmão, não é a gente não. A palavra não se intimide não. Tem gente que se intimida, né? Se intimida porque a pessoa é importante, que a pessoa é grande, que a pessoa é desconhecida. Se intimide não. O Espírito Santo quer usar você. Quer usar você. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para Atos agora, o texto que a gente leu. Dá tempo para a gente terminar isso aqui. Deus Santo, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 40 e 41. Escute. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então entenda, por intermédio da pregação, eles receberam a palavra. E aí há uma diferença entre ouvir e receber. Há pessoas que não recebem por conta do coração duro. Não tem nada a ver com quem está pregando. Tem pessoas que têm um coração duro e não recebem a palavra. Jesus passou por essa experiência. Ele disse: esse povo ouvem de mau grado. O coração deles está endurecidos. Então tem um povo que de fato tem um coração duro, não recebe a palavra. Mas há pessoas que poderiam receber, não recebem por conta da incoerência da vida de quem está pregando com o que está pregando. Então, que nós não fiquemos com essa culpa. Que se for um caso deles não receberem, que seja por consequência do coração deles, e não por nossa culpa. Mas aqui está escrito que eles receberam a sua palavra. A pregação ministrada ali gerou salvação no coração daquelas pessoas. E aí a Bíblia vai dizer o que aconteceu depois. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então aqui nós entramos agora nesse poder que o Espírito Santo tem em nos conceber a estrutura que precisamos ter para vivermos conforme o Evangelho que nós pregamos. Até aqui, nós vimos ficar com o Espírito Santo capacitando a igreja para pregar, para realizar a obra. Mas agora nós iremos perceber aqui, encontrarmos aqui o registro de como o Espírito Santo mudou a realidade da igreja. Nós encontraremos aqui a igreja na sua infância, a igreja nos seus primeiros passos. Como era essa igreja que era cheia do Espírito Santo? Qual era a postura dessa igreja? Como essa igreja se comportava? Você vai entender aqui, porque que lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse assim: tenho porém contra ti que deixaste, que abandonaste o primeiro amor, volta, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Você vai entender aqui o porquê Jesus está pedindo lá que eles retornem ao primeiro amor. Aqui é o primeiro amor da igreja, aqui é a infância da igreja. E aí nós encontraremos aqui as características
da postura dessa igreja. Como era essa igreja? Que igreja era essa que impactou o mundo? Como vivia essa igreja que no espaço tão curto de tempo alcançou tanta gente? Nós iremos entender aqui. Aí tudo começa a partir desse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Escute isso. A base da igreja, nunca foi os milagres. A base da igreja sempre foi o ensino da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque os milagres impressionam, mas não edificam. Os milagres impressionam, mas não libertam. Quem edifica e quem liberta é a palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia vai dizer, e perseveravam na doutrina, a palavra doutrina, no original, significa ensino, aquilo que é ensinado. Na língua original, que do Novo Testamento é o grego, ela significa ensino, aquilo que é ensinado. Se você pegar uma concordância, lá no grego você vai encontrar didaquê. Aí é onde vem aquele termo acadêmico da escola, didático, ensino, ensinamentos, né? Então observe, e perseveravam no ensinamento, naquilo que era ensinado por quem? Pelos apóstolos, pelos mais experientes. Você entendeu agora qual é a dificuldade da igreja? Elas têm dificuldade de perseverar no ensino que os mais experientes compartilham. Se hoje fosse culto da vitória, tinha um lugar aqui vazio? Você entende? Se hoje fosse a campanha das portas abertas, o pregador pinga fogo lá no Rio de Janeiro. Você entendeu onde está a fraqueza da igreja? Qual era o forte da igreja lá? Eles perseveravam no ensino, naquilo que era ensinado. Aí agora vem o que é perseverar. Eu fiquei maravilhado. Irmão, porque às vezes você pensa que para falar esse feijão com arroz aqui é pegar a Bíblia e abrir e compartilhar, né? Não, irmão. É sentar, entender Jesus, o que é isso. É pegar o material, entender. Aí essa palavra perseverar, né? Lá no original, lá na língua original dela, eu não acerto falar direito aqui não, mas eu vou falar para depois aí você perguntar aqui, alguém perguntar assim, meu pastor fala grego. Meu pastor até grego está falando agora. Viu? A palavra perseverar na língua original, porque é importante entender isso, irmão. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. A língua original do Novo Testamento é o grego. A língua mãe é o grego. O Velho Testamento foi escrito no hebraico. Então os tradutores, quando eles foram traduzir a Bíblia do grego ou do hebraico para o português, eles traduziram, mas em algumas traduções, parte do entendimento do versículo fica comprometido. Por exemplo, uma coisa é você ouvir, perseveravam na doutrina. Aí quando você vai para a língua original, lá no original, no grego, no hebraico, aí você vai entender que doutrina significa ensino, aquilo que é ensinado. E perseveravam significa eram constantes, atentos, dedicados, fiéis, contínuos, sem desfalecer. Aí muda tudo, irmão. O seu entendimento do versículo muda tudo. A revelação se abre.
frase, e perseveravam na doutrina, significa o seguinte: a igreja primitiva, a igreja que impactou o mundo, era uma igreja que eram constantes, eram atentos, eram dedicados, eram fiéis, eram contínuos, não desfalecia no aprendizado do ensino da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aí você entendeu onde é que está a força da igreja? Está no entendimento da palavra, irmão. Glória a Deus. É por isso que a nossa igreja está do jeito que está. É por isso que a igreja se encontra do jeito que se encontra. Venha num culto de escola bíblica. Venha num culto de ensino para você ver. Acomodar o nosso povo. Ensinar o nosso povo a cultuar só no dia de campanha, das portas abertas. É dia de campanha no milagre. E deixaram de educar o povo. Doutrina, instrução. Aí o povo de Deus se tornou um povo ignorante. Um povo sem conhecimento. E como Deus falou, o meu povo foi destruído porque lhe faltou dinheiro. É assim que está escrito. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o ouro e a prata. Você entendeu? Então olha como é que começa as primeiras características relacionadas à igreja que impactou o mundo. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que era constante. O que é ser constante, irmão? Tem gente que é constante aqui no culto de quinta. Vê a diferença desse povo que é constante aqui no culto de quinta e na escola bíblica dos outros. Você vê uma diferença, irmão. Tem diferença. Eram constantes, não faltavam, tinham fome, tinham sede da palavra. Você entende? Eram atentos. Sabe o que é atento, irmão? Prestava atenção. Tem gente que senta aqui, leva 1h30 de relógio aqui ouvindo. Depois que sai, se você perguntar ali, ninguém escreve nenhum versículo que foi citado lá. Ele estava no ambiente, mas não estava atento ao que estava sendo compartilhado. Você entende? Atento, irmão. Atenção. Era um povo dedicado. Dedicado ao aprendizado. A pessoa que é dedicada, irmão, ao aprendizado, ele não se contenta só com a aula do colégio, não. Ele chega em casa, ele vai pegar um livro. Ele chega em casa, ele vai refazer o exercício. Ele se dedica. É dedicado ao aprendizado. Eram fiéis. Exerciam fidelidade. Sabe o que é isso, irmão? Tem pessoas que estão aqui vindo. Aí surge qualquer compromisso, não tem fidelidade ao compromisso de aprender com a palavra. Qualquer coisinha já é motivo para não estar aqui, não tem fidelidade. Eram contínuos. Continuidade. Não é daquele tipo que começa uma coisa, deixa para pelo meio e larga lá, não. Tem gente que é assim, que vem e começa aquele fogo todo, aquela coisa toda, daí a pouco some. Não é contínuo, irmão. É desistente, para pelo meio. Né? Sem desfalecer, sem desanimar, sem parar, sem desistir, porque vai ter resistência, vai ter obstáculo. O inimigo vai se levantar para parar você, para fazer você desistir, vai colocar cansaço no corpo, vai colocar desânimo, vai mandar aquele vizinho atribulado lá para sua casa na hora de você vir para o culto, vai criar aquela guerra durante o dia, para você intrigar com a esposa ou com o esposo, para de novo não vir cultuar, mas você não desfalece. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Aleluia! É assim mesmo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí tudo isso está aqui em perseverar. Então escute, os primeiros cristãos eram diligentes e constantes em reunir-se para ouvir a pregação da palavra. Você entende, irmãos?
Eles tinham sede de ouvir a palavra, irmão. Tinham sede, irmão. Eu já li a Bíblia algumas vezes, irmão. Já li. Mas até hoje, eu ainda abro ela com muita empolgação. Sabe por quê? Porque a cada momento que eu leio, eu tenho acesso a algo que, apesar de eu ter lido antes, ainda não me foi revelado. Você entende? Você pode ler a Bíblia 300 vezes ou mais, mas a cada vez que você lê, o nível de revelação é diferente. O nível de revelação é diferente. A cada vez que você lê, o nível de revelação é diferente. Então eu fico empolgado. Eu conheço o texto, mas eu não tenho conhecimento de toda a revelação. Então aí eu vou lendo, aí Deus vai trazendo a revelação. Essa semana eu li Gênesis capítulo, comecei a ler novamente, peguei do Gênesis de novo. Aí li Gênesis capítulo 17. Depois de 24 anos de Abraão está andando com o Senhor. Aí o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Eu digo: peraí. Tem hora que a gente se acha um bagaço, por conta de alguns tropeços, por conta de alguns erros, por conta de algumas quedas. E esse camarada, rapaz, tem 24 anos, andando com o Senhor. E o Senhor chega para ele, coloca ele no canto da parede e diz: ei, moço, anda segundo a minha vontade. Se ele está mandando andar, é porque ele não está andando. Seja íntegro. Se ele está mandando ser, é porque ele não está sendo. Aí eu entendi que Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura pessoas de fé. Abraão não era perfeito. Abraão tinha deficiências. Abraão tinha limitações. Abraão tinha dificuldades, mas tinha fé, irmão. E a fé de Abraão não deixou ele parar na caminhada dele com o Senhor. E à medida que ele ia caminhando, o Senhor ia aperfeiçoando ele. Caía, Deus levantava de novo. Tropeçava, Deus levantava de novo. Fazia a coisa errada, Deus levantava, mas dizia: agora vai ter que se virar. Agora assume teu pacote, viu? Eu te levanto, mas não tiro de tudo teu pacote. Agora é contigo. Você entendeu? É revelação, irmão. Você vai lendo, você vai entendendo. Então escute. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, sem jamais repudiá-la ou abandoná-la. Ou conforme outra leitura, eles se mantinham constantes no ensino, ou na instrução dos apóstolos. Pelo batismo, eles foram disciplinados a aprender, ficando propensos ao ensino. Veja que aqueles que se entregam a Jesus devem estar plenamente cônscios da obrigação de ouvir sua palavra, pois assim lhe prestam honras e edificam a si mesmo. Quando você para ouvir a palavra, irmão, você está honrando a Cristo. E está edificando a si mesmo. Diga assim para alguém: a partir de hoje, se ainda não tem, adote uma visão diferente do ensino da palavra. Glória a Deus. É a base, irmão, da igreja. É a base da igualice da igreja. É a palavra de Deus. O conhecimento da palavra. Para esse entendimento da palavra, ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu ia falar sobre comunhão, na semana que vem a gente fala. Já faltam 15 para 9. Diga assim para alguém: tu já está dormindo, mano? Eu vou até de manhã, irmão. Vou até de manhã aqui, irmão. Vou até de manhã. Porque a palavra é viva. A palavra ela tem um poder próprio.
E ela contagia quem está pregando. Né? Ela contagia quem está pregando. Você está pregando, ela lhe contagia. Porque não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Ela gera edificação em quem está ouvindo. E gera também edificação em quem está pregando. Então, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo proporcionou poder à igreja, proporcionou recursos para a igreja, proporcionou estrutura para a igreja, pregar o Evangelho, mas também deu à igreja a capacidade, a condição para viver o Evangelho. Para viver o Evangelho. Então aí você vai entender porque essa igreja foi uma igreja tão impactante, uma igreja que impactou o mundo. Era uma igreja que tinha sede da palavra. Era uma igreja que tinha fome da palavra, irmão. E se você sentar junto de um crente, irmão, junto de um crente que tem palavra no coração, irmão, você sai impactado, irmão. Você sai impactado. Você chega triste, você sai alegre. Você chega atribulado, você sai liberto, irmão. Sai. Então que possamos ter sede disso. Se ainda não viveu essa experiência com o Espírito Santo, ouça o que eu estou lhe dizendo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Comece a orar de forma constante. Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Me batiza com o teu Espírito Santo. Hora de manhã, hora de madrugada, hora de noite, hora meio-dia, hora. Busca isso. Para o Senhor te selar com o Espírito Santo, para o Senhor te encher com o Espírito Santo. Isso vai despertar fome no seu coração da palavra. Isso vai despertar sede no seu coração da oração. Isso vai gerar em você prazer no culto. Prazer no culto, irmão. Amém. Coloca de pé, senão eu vou começar a pregar de novo aí. Quinta-feira. Oh, aleluia. Eu queria que você orasse nesse momento, irmão. Eu queria que você pedisse a Deus com seus próprios lábios. Eu queria que você desejasse isso com seus próprios lábios. Você que já viveu a experiência, peça para Deus te renovar. Você que ainda não viveu, peça para Deus te batizar, para Deus te encher. Busque isso com todo o teu coração, com toda a tua alma. É para todos. Sem distinção, não é porque você merece, é porque você precisa. Oh, aleluia. Oh, Pai. Bendito seja teu nome, Senhor. Engrandecido seja teu nome, Senhor. Glorificado seja teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pela forma como tem se revelado neste lugar. Pela forma como tem trazido o entendimento da tua palavra aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos com a tua presença. Enche-nos com a tua presença. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, batizam o povo com o Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nos equipa com os recursos espirituais, os quais nós precisamos para realizarmos a tua obra como o Senhor deseja e para vivermos o Evangelho como precisamos viver, Senhor. Não deixa que venhamos ser cristãos sem expressão, Pai, sem som, sem influência, Pai. Que sejamos cristãos com expressão, Pai. Que através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas. Que através das nossas vidas, outras vidas sejam edificadas, Pai. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo. Eu profetizo a tua bênção sobre a vida deles, a tua unção sobre a vida deles, o batismo com o Espírito Santo sobre a vida deles, o renovo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo
permaneça com todos agora sempre e todos digam amém. Ao Pai.